tema que me coube é no item As Muitas Vozes, da obra de Kardec, falar sobre as ideias e atitudes de Ian Hus, ou João Hus. Eu vou começar citando a introdução de um livro que trata da compilação das cartas que Hus escreveu. Hus escreveu um conjunto grande de cartas para amigos, escreveu cartas quando ele esteve fora de Praga, devido à cidade ter sido interditada, e escreveu várias cartas enquanto esteve na prisão no Concílio de Constança. Várias compilações foram feitas dessa carta, e eu vou começar com a introdução de uma das compilações. Então, o compilador das cartas está escrevendo sobre personagens, e aí no final ele destaca o Hus. Foi reservada à pequena cidade de Constança o testemunho de um espetáculo que o mundo não reviu e não reverá em anos. E um homem, enfraquecido pela doença e pela prisão, isolado por longo tempo de seus amigos que se dispersaram por temor, tenha resistido sozinho, por sua consciência evangélica, a todos os métodos de subjugar a alma que as autoridades externas tiveram sobre ele. E ainda assim, em um esforço espiritual extremo, tenha resistido aos poderes temporais unidos. Este é Ian Hus, que 35 anos após Wycliffe foi condenado pelo concílio por relembrar a todos a memória dos ensinamentos de Wycliffe. O concílio de Constança condenou seus trabalhos e sua memória. De todos esses grandes homens cristãos, não há um que seja maior que Ian Hus, pois nenhum outro fez mais do que ele para restaurar a consciência no coração do povo cristão. Trono esse que pertence a Ian Hus e que eu jamais aceitaria requisitar. Quem fez essa compilação? Lutero. Então Lutero coloca Ian Hus no ápice, como um grande personagem daquela época histórica. Nós vamos discutir algumas coisas do que ele coloca aqui na introdução, entre elas a memória, relembrar a memória dos ensinamentos de Wycliffe. Nós vamos discutir isso um pouco. E a hora que ele fala de todos esses grandes homens cristãos, é porque nessa introdução ele está se referindo a outras pessoas precursoras do movimento que ele desencadeava. Lutero fez essa compilação, fez duas versões da compilação, uma mais curta e essa, onde tem essa introdução, que é uma compilação feita às vésperas do Concílio de Trento, que julgaria a Reforma Protestante. Então a gente poderia até pensar, que ele estava falando de um precursor do protestantismo, uma pessoa que teria lutado contra a igreja, como ele, Lutero, estava no momento lutando. Mas não é bem assim, porque, ao contrário de Lutero, Hus nunca lutou contra a igreja, ele lutou contra os erros da igreja e não contra a igreja. Eu queria agora falar rapidamente dos textos que eu usei. Sem dúvida a Revista Espírita, mas depois uma obra muito interessante, que é desse rapaz, Tiago Borges de Aguiar, que fez um doutorado na USP sobre as cartas de Hus como educador.
Eu citei 2 vezes ele porque agora no ano passado foi publicado pela FAPESP, pela editora Ana Plum, a tese dele revisada como um livro. Eu vou também usar uma outra tese de doutoramento, também de 2010, do Leandro Vilela de Azevedo, que trata da obra de Wycliffe, principalmente das obras inglesas dele. Tem algumas outras obras, tem um livro do Conde Rochester, Os Luminares Tchecos, que é um romance interessante para quem gosta, e tem uma obra também muito interessante, porque é o primeiro trabalho acadêmico no Brasil tratando do personagem Ian Russo. A tese dele é Ian Russo, um injustiçado. Eu vou então agora usar um trechinho de uma carta de Russo, preso nas vésperas da sua condenação. Certo doutor me disse, é um trechinho da carta, certo doutor me disse que o que eu fizer para me submeter ao concílio será bom e lícito para mim. E ele acrescentou, se o concílio disser que você tem apenas um olho, mesmo que você tenha 2, você deveria confessar, em acordo com o concílio, que isso era verdade. A ele eu respondo, mesmo que o mundo inteiro me dissesse isso, eu dispondo da razão que agora uso, não poderia afirmar isso sem macular a minha consciência. Nesse momento, discorrendo longamente a respeito, ele recuou daquela afirmação e disse, de fato eu não tenho um bom exemplo. E não deu mesmo, né? Mas, se a gente pensar no que Lutero escreveu na introdução, se a gente for acompanhando as ideias e atitudes do Russo, a gente vai ver que qualquer outro exemplo, esse doutor desse a Russo, ele não mudaria de posição, porque a convicção dele era que ele estava correto no que ele tinha afirmado, e de que o concílio estava colocando sobre ele, criticando as suas posições, dizendo que era herética, ele não via nada de errado, porque todas as suas posições estavam de acordo com os evangelhos. Carta 25/6. Então, brevemente, vamos olhar essa figura naquela época. Nasceu em Husinec, então daí o seu nome, né? Jan de Husinec, que é abreviado Jan Hus. Provavelmente em 1369. Né? Naquela época essas datas estão um pouco perdidas. Quando ele nasceu, a sede do papado era em Avignon, na França, não era em Roma. Ele foi ordenado sacerdote em 1400. Nessa época já nós tínhamos 2 papas, um em Avignon e outro em Roma. Estava instalado já o cisma do Ocidente. Nomeado reitor da Universidade de Praga em 1409, tem alguma discussão sobre isso, se de fato ele foi reitor ou não. Esse ano o concílio reunido em Pisa escolheu um 3º pontífice, e o cisma do Ocidente, então, se aprofundou. Concílio de Constança, em 1414 a 1418, em sessão de 4 de maio de 1415, Wycliffe foi condenado, e ele foi condenado e morto pelo concílio em 6 de julho de 1415. A gente escreve condenado e morto pelo concílio. Claro que não era assim, né? O concílio condenava, entregava para a autoridade civil e matava, né? Mas é como se fosse um concílio. Nós temos que considerar, então, vários aspectos relacionados a Ian Hus, a época que ele viveu. O grande cisma do Ocidente, que vai colocar algumas questões em sua vida, a questão das nações na Universidade de Praga,
a não definição do novo imperador do Sacro Império, a questão do clero dissoluto, a venda de indulgências. Em tudo isso ele se envolveu. Vamos começar com o grande cisma do Ocidente, e já vou mostrar um pequeno desenho, a gente vai ter uma noção do que estava acontecendo. Basicamente, a gente estava na época, então, da vida de Kardec, da vida atuante de Kardec, com 3 papas, né? A questão das nações na Universidade de Praga. A Universidade de Praga havia sido fundada pelo imperador Carlos IV, e era uma universidade, a única na época da Europa Central, e ela tinha estudantes e professores de várias nacionalidades. Então eu tinha os tchecos, seria uma nação, entre aspas, eu tinha os germanos, tinha os polacos, tinha os eslavos, então outras 3 nações. Então a gente tinha 4 nações na universidade, 4 grupos de professores e estudantes. A votação, então, era feita por essas 4 nações, 4 votos. Mas 3 nações estavam aliadas aos alemães, aos germânicos. Então, na realidade, os alemães tinham 3 votos e os tchecos tinham 1 voto, e sempre perdiam nas votações, nas decisões importantes da universidade. Uma outra questão, a não definição do imperador do Sacro Império. Desde a morte do Carlos IV em 1378, a gente não tinha um imperador do Sacro Império, um imperador coroado. Nós tínhamos imperadores, reis, reivindicando essa posição. Então nós tínhamos, por exemplo, o Venceslau da Boêmia, o rei do Iarus. Tinha o irmão dele, o Sigismundo, que na época era o rei da Germânia, tinha sido também e continuava o rei da Hungria, era outro que reivindicava. 2 irmãos reivindicando o título de imperador. E tinha um terceiro que era o rei da Bavária. Tanto tempo sem o imperador, fica claro que na realidade o título de imperador já não significava aquilo que outrora foi de um comandante do Sacro Império. Os vários reinos já eram nessa época mais poderosos do que eram antigamente. Então o título de imperador era mais um título honorífico do que na realidade um poder de fato. Mas as pessoas querem essas quimeras, né? Ainda hoje, imagina 6 séculos atrás. Então, na questão dessa disputa, o Venceslau recebeu uma delegação da Universidade de Paris que vinha tentá-lo a apoiar a realização de um concílio em Pisa para resolver o cisma do Ocidente, na época em que havia 2 papas, isso em 1408. O concílio foi realizado no ano seguinte, 1409. Então, essa delegação da Universidade de Praga, com também as pessoas, os professores da Universidade de Paris, e também esses professores da Universidade de Praga, estiveram com o rei para que ele apoiasse o concílio de Pisa para acabar com o cisma do Ocidente. O imperador recebeu a delegação e tentava, então, que nessas negociações o concílio de Pisa apoiasse a sua reivindicação de se tornar o imperador. Mas os alemães, com os seus 3 votos na Universidade de Praga, dominavam a questão dentro da universidade. E a posição deles era de que
não apoiar o Concílio de Pisa, mas sim continuar apoiando o Papa de Roma, o Gregório XII. Então, o que o rei Venceslau fez foi um decreto mudando o regulamento da universidade. Agora vai ser assim: os alemães e as outras duas nações, em conjunto, passam a ter só um voto, e os tchecos passam a ter 3 votos. E está resolvida a questão, né? Em decorrência disso, que é suposto que Hus tenha se tornado o reitor da universidade. Bom, nós vivíamos ainda, né, desde séculos atrás, a questão do clero dissoluto, né, o clero preocupado com suas riquezas, seu luxo, os seus concubinatos, a venda de coisas sagradas, né, a tentativa de sempre angariar recursos, e é uma questão em que Hus se envolveu diretamente. E ele se envolveu também de maneira muito forte na questão da venda das indulgências, principalmente quando o Papa eleito em Pisa, a tentativa era de acabar com o cisma. O cisma só se aprofundou e passamos a ter não 2 papas, mas 3 papas. Ele começou uma grande campanha de venda de indulgências, principalmente na Europa Central, porque ele tinha o apoio do rei Venceslau, para, com esse dinheiro arrecadado, fazer uma guerra contra o rei de Nápoles. E nisso o Hus se envolveu contra a venda de indulgências e, portanto, se tornando um adversário do rei. O cisma estava na seguinte situação: desde 1378 nós tínhamos 2 papas, um em Roma e outro em Avignon. E a partir do Concílio de Pisa, nós passamos a ter 3 papas. Primeiro o Alexandre V, que morreu em menos de um ano, e em seguida o novo Papa eleito no concílio foi o João XXIII. Não confundir o João XXIII, que é mais recente, né? Um Papa mais recente já da nossa época, né? Esse João XXIII, ele foi eliminado da lista de papas da igreja, né? Na realidade, a lista de papas da igreja vem mesmo do de Avignon, com Gregório XI. Aí em Avignon, Gregório XI se transfere para Roma, mas morre. O concílio elege Urbano VI, que devia voltar para Avignon, segundo estava combinado, mas ele se recusa, fica em Roma. Então, em Avignon é eleito um novo Papa, o Clemente VII. E aí o cisma se instala, né? A igreja mantém na sua relação de papas Gregório XI, Urbano VI, Bonifácio IX, Inocêncio VII, Gregório XII, que é da época então de Hus, e aí depois, no Concílio de Constância, é eleito Martinho V. João XXIII, esse João XXIII não existe na relação de papas, e os de Avignon, a partir de Clemente VII, incluindo Bento XIII, são também considerados os antipapas, né? João XXIII nem é antipapa, ele não existe, é como se ele não tivesse existido na história. Antes do Concílio de Constança, a partir de 1403, João Hus, além de professor da Universidade de Praga, recebe também a incumbência de ser o pregador na Capela de Belém. A Capela de Belém foi uma capela construída, uma capela grande, abrigando um número grande de pessoas, foi construída para que os padres pregassem na língua tcheca.
igrejas da Boêmia, nem todas tinham padres tchecos. Era muito comum os padres serem alemães. A influência alemã na República da Boêmia, República Tcheca, nos dias de hoje, era muito grande. A Boêmia era grande fornecedora de prata para a Europa antes da descoberta da prata no continente sul-americano, Bolívia, Peru, etc. Passaram a ser os grandes fornecedores. Na época, ali que nós estamos falando, antes do descobrimento da América, pelos portugueses e espanhóis, a riqueza estava na Boêmia, mas era controlada pelos alemães. A influência alemã na Boêmia era muito grande. Então, a capela de Belém foi construída por alguns burgueses tchecos para que a pregação fosse feita em tcheco. E aí Kardec, Jan Hus, aí Jan Hus arrumou o primeiro grande inimigo, além daqueles que ele arruma depois na Universidade de Praga. Isso já em 1403. Logo que ele começou a pregar, o sucesso foi tão grande que a igreja vizinha viu o número dos seus fiéis mudar. E, hora que os fiéis sobem da igreja, diminui os rendimentos da igreja. E o pároco da igreja abriu um processo contra a Rússia. Esse processo foi registrado em cartório, Bomberg, que eu cito na tese de doutoramento, relata o fato de que, então, no dia 1º de abril de 1403, foi aberto um processo em Praga contra o Jan Hus, onde já se viu, ele está diminuindo os meus rendimentos. E Jan Hus perdeu o processo. O primeiro que ele perdeu, depois o outro foi muito mais grave. E aí ele teve que entregar metade dos rendimentos da Capela de Belém, todo ano, para a igreja vizinha. E com isso diminuiu o atendimento que ele dava aos estudantes pobres da universidade. Ele que sustentava os estudantes pobres da Universidade de Praga. Comentários sobre os seus sermões, Jan Hus era mais sutil que eloquente, mas a modéstia e a severidade de seus costumes, sua vida austera e irrepreensível, seu semblante pálido e melancólico, a grande doçura e afabilidade que tinha para com todos, mesmo para os mais simples, persuadia melhor que a maior das eloquências. É o testemunho de um jesuíta. Bomberg cita também um dos autores, dizendo que seus sermões pregados através de um número de anos pertencem aos maiores acontecimentos da época, e a sua personalidade acrescentava-se a austeridade moral do caráter, a mente pia e uma vida diária na qual seus inimigos não podiam achar mancha alguma. Voltando um pouquinho àquela introdução de Lutero, ele, antes daquele trecho que eu citei, ele conta como que ele conheceu Jan Hus. Ele era estudante de teologia, ele não fala a data, mas isso provavelmente foi em 1505 ou um pouco antes, 1 ou 2 anos antes, e por acaso caiu em suas mãos um livro com sermões de Hus. A gente sabe muito, o que significa esse, que por acaso caiu em suas mãos, E ele então começou a ler aqueles sermões para conhecer quais heresias o Jan Hus havia pregado e que havia levado à morte. E aí, à medida que ele foi lendo
foi descobrindo que ali estava um doutor com um conhecimento profundo das Escrituras. Mas ele considerava, naquela época, em torno de 1505, que se ele falasse algum elogio para Rus, os céus cairiam sobre sua cabeça e o sol ocultaria sua luz. Vejam que Lutero, lá em 1505, era muito mais medieval do que Hus, na época do Concílio de Constança, quando ele diz para aquele doutor: mas mesmo que todo mundo me dissesse que eu só tenho um olho, isso não afetaria, porque eu tenho a minha consciência, eu tenho a minha razão, né? Então, Hus era muito mais moderno do que Kardec na época. Claro que já na época que ele fez a compilação, Lutero de novo passou a ser um moderno, né? Nós estávamos na transição da época medieval para a época moderna, né? Mas Hus também era um nacionalista, né? Ele discutia com os doutores alemães lá na Universidade de Praga e ele fez um sermão nesses termos: os boêmios, nós, né? Eles, né? São mais desgraçados que os cães e as serpentes, porque o cão defende a cama em que se deita, e se outro cão quiser dali expulsá-lo, luta contra ele, e o mesmo faz a serpente. Mas a nós, os alemães nos oprimem e se apoderam de todos os postos no Estado, enquanto silenciamos. O rei não era tcheco, né? O rei, a família do rei originária era de Luxemburgo, né? Ele tinha nascido em Munique. Os boêmios no reino da Boêmia, de acordo com todas as leis, na verdade também de acordo com a lei de Deus, de acordo com a ordem natural das coisas, deveriam ser os primeiros em todos os cargos do reino boêmio. Assim se dá com os franceses na França, com os alemães na Alemanha. Portanto, um boêmio deveria governar seus subordinados e um alemão um subordinado alemão. De que utilidade seria um boêmio se, não conhecendo o alemão, se tornasse um sacerdote ou bispo na Alemanha? Certamente seria tão inútil como um cão mudo que não pode latir o é para um rebanho. Igualmente inútil para nós boêmios é um alemão, né? Um padre alemão na Boêmia, né? Falando alemão. E sabendo que o governo de alemães sobre boêmios é contra a lei e regulamentos de Deus, eu o declaro ilegal. Deixa que ele arrumava Agora vamos falar um pouco de Wycliffe. Wycliffe nasceu em 1324, 1324, 1328, é isso? Na dúvida por aí. Ele graduou em Oxford, esteve sempre ligado a Oxford, fez doutorado em 1371, sempre esteve em Oxford. Ele exerceu, além das funções de Oxford, ele foi um colaborador do reino em várias questões, entre elas a questão que se referia ao pagamento de tributos do reino inglês para o papado. O papado que na época estava em Avignon, na França, né? Então, nessa discussão do reino querer pagar os tributos, ele foi um dos delegados e esteve em Avignon para discutir a questão. A posição de... A posição dele era, como de outras pessoas, né, a crítica aos males do clero, né? A mesma coisa que Hus faria
lá na Boêmia. Ele atacava fortemente, não propondo nem o luxo, nem a ostentação, nem a imoralidade, a avareza ou simonia. Pedia que o clero se voltasse para os antigos princípios puros e virtuosos de ritos ensinados por Jesus. Mas isso várias pessoas falavam, né? A grande crítica que ele recebeu foi quando ele falou contra a transubstanciação. Ele era frontalmente contra ao decretado muito antes pelo concílio de Latrão, agora, mas em 1215, na questão de que o pão e o vinho se transformavam verdadeiramente no corpo e sangue de Jesus. E ele dizia que aquela cerimônia era apenas uma cerimônia simbólica. Essa é uma posição muito forte. Ele escreveu uma série de obras lá em Oxford, em latim, 8 tratados, mas escreveu muito mais em inglês. Ele escreveu 31 tratados em inglês, discutindo a questão do papado, discutindo a questão da imoralidade do clero e discutindo outras questões. Ele também traduziu o Novo Testamento para o inglês. Foi a primeira tradução completa da Vulgata do latim para o inglês. Existiam traduções parciais. O seu amigo traduziu o Velho Testamento e então o povo inglês teve acesso a um texto completo da Bíblia em inglês. Uma outra obra muito importante dele é essa em que ele discute a questão da estrutura da igreja, que nós vamos falar no final. Em 4 de maio de 1415, então no Concílio de Constança, foi encerrada a sua condenação e foi decretado, texto do concílio, que o seu corpo, ele já tinha morrido em 1378, que o seu corpo e os ossos sejam exumados, se eles puderem ser identificados em cadáveres dos fiéis, né? As pessoas eram enterradas no pátio da igreja, né? Então, procurar lá se dava para identificar os ossos dele. E para serem espalhados longe de um local de enterro da igreja, tirado do terreno da igreja, em conformidade com as sanções legais e canônicas. Seus ossos foram exumados e a autoridade eclesiástica que assim procedeu decidiu levar os ossos para a fogueira. Também foi para a fogueira depois de novo. E aí, qual a relação entre Wickens e Huss? Em 1401, Jerônimo de Praga, trouxe para Praga o Triálogo, tratado que discutia muitos problemas teológicos, em qual o Euclides dizia que houvesse uma centena de papas e todos os padres se transformassem em cardeais, as suas opiniões em matéria de fé não poderiam ser aceitas, a não ser que estivessem fundadas nas Escrituras. Ora, pensamento como esse já estava bem de acordo com o que ele já vinha pregando. Já era algo comum ao que Huss dizia, né? E aí temos o Concílio de Constança. O Concílio de Constança foi convocado pelo Sigismundo, o pretendente a ser o imperador. Ele só vai ser coroado em 1433, bem depois, né? E os objetivos do concílio eram acabar com o cisma ocidental, acabar com as heresias e tomar medidas para a moralização do clero. Mas, apesar do Papa e o imperador terem convocado o concílio, existia um movimento muito grande nas universidades, principalmente na Universidade de Paris, um movimento chamado conciliarista, um movimento que pretendia que o concílio teria condições de resolver as questões, as graves questões da igreja. Nós já tínhamos tido o cisma com 2 papas, aí convoca o concílio em Pisa para acabar com o cisma e
a ideia de que só o movimento conciliarista acabaria com o cisma. E aí, no começo já do concílio, eles decretam que o concílio ecumênico reunido em Constança é a representação da Igreja universal. Tem seu poder diretamente de Cristo. Todos, inclusive o Papa, devem obediência em assuntos de fé, da unidade da Igreja e da reforma na cabeça e nos membros. Então eles decretaram o concílio como poder absoluto. Esse movimento ele acaba ainda no próprio concílio, no final do próprio concílio de Constança. Mas foi um movimento de mudança, né? Bom, então vamos ver sobre os objetivos do concílio. Acabar com o cisma ocidental. Acabar. De cara, eles prenderam o Papa que havia convocado o concílio, que era João 23. Prenderam João 23, ele fugiu, e aí eles depuseram João 23. João 23, carta fora do barco. Aí tinha o Gregório XII em Roma. O Gregório XII em Roma renunciou, acertou uma condição. A primeira é de que a tese conciliarista fosse abandonada no próprio concílio, e ele renunciou. Sobrou o Papa de Avignon, e viu os seus poderes enfraquecidos na medida em que o concílio adquiria essa força. E ele acabou, então, ficando esquecido, fugiu até de Avignon. E foi eleito o Papa Martinho V. Então, objetivo atingido. Segundo objetivo, acabar com as heresias. E a heresia ali se entende Wycliffe e Hus. Então, eles julgaram as obras de Wycliffe e as obras de Hus. Tanto no caso como no outro, eles, na realidade, abordaram questões que nem sempre estavam contidas nas obras dos autores que eles condenaram. E essa é uma posição que Hus contesta firmemente o concílio durante todo o tempo. Quanto tempo? 10. Então, os dois foram condenados, então, em princípio, a heresia estaria resolvida. Heresia que, na realidade, nem sempre era uma afronta às disposições legais da Igreja. Era meio mais modo de ver as coisas. Claro que no livro tinha lá a questão da transubstanciação, mas isso é apenas um dos itens dos 300 itens condenados na obra de Wycliffe. E a de Hus, ele contesta durante todo o tempo de que ele não tinha escrito aquilo, ele não tinha dito aquilo, e as palavras deles estavam sendo distorcidas. Mas a morte dos dois não acabou com a heresia. Muito pelo contrário, na Boêmia a heresia se acirrou. A heresia se acirrou, quer dizer, o movimento contra a Igreja cresceu. Porque não só com a morte do líder Hus, do líder religioso, mas também com todas as questões sociais e econômicas, a questão dos alemães dominando a Boêmia, houve uma revolta geral. E essa revolta foi combatida com 5 cruzadas. Uma das cruzadas com 100 mil homens invadindo a Boêmia e foram derrotados pelos boêmios. Só depois que uma ala mais moderada dos revoltosos se aliou à Igreja e fez um acordo com a Igreja, é que a revolta foi extinta, em 1434. Mas o movimento husista, ele continuou, porque daquela parte mais moderada foi criada uma comunidade chamada os Irmãos Morávios, ou a Fraternidade dos Irmãos, que persistiu ao longo dos anos. É
considerada depois da Reforma Protestante como uma parte do protestantismo, mas na realidade tem sua origem lá atrás. E foi um movimento que cresceu e se espalhou pelo mundo quando os boêmios morávios ligados à fraternidade foram expulsos da Boêmia. Só para fazer um paralelo com Jan Hus, como educador que eu vou falar agora, nós temos entre os irmãos morávios o famoso Comênios, como um bispo dos irmãos morávios. Então eu vou trazer um ganchinho agora para a educação, a questão da educação. Hus era um educador. Nós podíamos dizer, era um professor na Universidade de Praga. Mas a gente devia ver ele também como um educador no sentido amplo, que é o que aquela tese de doutoramento prova. Né? Ele era um educador pelas suas pregações na Capela de Belém, era um educador pelas cartas que ele escreveu, que eram cartas no sentido de educar o povo. Mas além disso, Jan Hus escreveu um tratado para simplificar a grafia do alfabeto tcheco. E isso foi muito importante no desenvolvimento da língua tcheca. E nesse tratado, no início desse tratado, ele faz o que é chamado um ABC de Hus, que é uma cartilha com as primeiras letras. Para cada letra do alfabeto, uma sentença religiosa, que é considerada a primeira cartilha que a gente tem no mundo. Então, ele é também um educador. A gente podia fazer uma ponte com o nosso educador Rivaio. Isso eu já falei. Na hora que a gente fala dos conciliaristas, o Oberg lembra que naqueles pensadores, reformadores que tentaram montar a questão do concílio, né? E resolver a questão do cisma, da heresia, todos eles tinham desejos de mudança, mas as suas ligações eram políticas, administrativas, filosóficas, doutrinárias, né? Mas Hus, ele queria também que a igreja se modificasse, mas ele queria a volta dos antigos costumes de virtude e pureza exemplificados na vida do próprio Cristo, né? Isso eu já falei, vamos tentar. Numa das cartas escrita para das pessoas que o acusaram no concílio de Constança, o Hus escreve o seguinte: medite nessas coisas e não acuse seu vizinho de heresia. Se você conhece que ele é herege, você tem a obrigação de avisá-lo de acordo com o preceito apostólico, uma primeira, então uma segunda vez, e somente se ele se recusar a ouvir a você, é que você deverá condená-lo. E ainda assim você precisaria provar pelas Escrituras em qual condenação ele justamente cometeu, para somente então lançar seus livros à chama. Essa era a posição dele, né? Eu escrevo a você essas poucas linhas para lhe alertar fraternalmente, de acordo, né? Se seu irmão pecou, avise em segredo. Receba, portanto, minhas palavras, meu irmão, e se desejar falar comigo, prove que eu sou herético, eu irei humildemente corrigir a mim mesmo, e você receberá a recompensa por ter resgatado um homem de seu erro. Mesmo assim, eu espero que você seja tocado pela graça, etc. Tem várias cartas, todas as vésperas de sua condenação, né? 22 de junho, né? Esse Palek era um amigo dele que se tornou inimigo, né? Nas disputas lá na Universidade de Praga, né? Disse-me que eu não deveria me preocupar com a vergonha de abjurar, e sim o bem que disso virá. Eu lhe disse: é uma vergonha maior ser condenado e queimado do que abjurar. De que maneira, portanto, eu tenho uma vergonha?
aconselhe-me a respeito do que você faria se você soubesse com certeza que não defendeu os erros que lhe foram atribuídos. Você estaria disposto a me jurar? Ao que ele respondeu: isso é difícil, e começou a chorar. Outras cartas, termina com uma carta à universidade, popular. Essas cartas estão no CD, o CD que contém todo esse material. E em 6 de julho de 1415, Hus foi condenado e morto pelo concílio de Constança. Então, para terminar, eu gostaria de voltar à ideia dessa primeira parte, as nossas amigas, e tentar pensar em alguma coisa que nos relacionasse às duas figuras, Hus e Levi. Uma primeira que me vem à mente é a questão do Evangelho. E Hus sempre se apegava ao Evangelho. Lutero dizia, famoso pelas suas pregações na Capela de Belém, sempre falando da questão do Evangelho. E durante todas as discussões do Concílio de Constança, ele falava, mostre lá nas Escrituras onde que eu estou errado. Mostre que o que eu escrevi é contrário ao que está nas Escrituras. E Kardec, na introdução, chama a atenção disso. Ele diz que ele escreve o livro baseado no ensino moral, e que isso é, para os homens, uma regra de conduta particular. Mas é, acima de tudo, o caminho infalível da felicidade. Uma outra questão é a questão do que o Wycliffe coloca na sua obra, ele cria a premissa da impossibilidade de uma igreja que fosse ao mesmo tempo autenticamente cristã e institucionalizada e poderosa. Ele vai lá atrás, desde que Constantino liberou a igreja e depois Teodósio colocou a igreja cristã como a religião do império. Ele discute que, na medida em que a igreja foi se tornando poderosa e institucionalizada, ela estava caminhando pela porta larga e não pela porta estreita. E aí ele cita nessa obra vários exemplos, Por exemplo, só para a gente lembrar, a questão dos próprios franciscanos. Na medida em que o trabalho de Francisco se tornou famoso pela Europa, a congregação foi se institucionalizando. E aí alguns membros da comunidade resolveram criticar essa institucionalização. Esses são considerados os espirituais franciscanos, que foram perseguidos, condenados como hereges e até queimados nas igrejas. E aí o Wycliffe chama a atenção de que a institucionalização dos franciscanos também estava caminhando no sentido da porta larga. E vamos só ver o que Kardec escreve na Revista Espírita sobre essa questão da organização, da institucionalização. O Espiritismo tem princípios que, em razão de se fundarem nas leis da natureza e não sobre abstrações metafísicas, tende a tornar-se, certamente tornar-se um dia, da universalidade dos homens. Todos os aceitarão porque serão verdades palpáveis e demonstradas como aceitada a teoria do movimento da Terra. Mas pretender que o Espiritismo em toda parte seja organizado da mesma maneira, os espíritas do mundo inteiro estarão sujeitos a um regime uniforme, a uma mesma maneira de proceder, e deverão esperar a luz de um ponto fixo para o qual deverão fixar o olhar, seria uma utopia tão absurda como pretender que todos os povos da terra um dia não formem senão uma única nação, governada por um só chefe, regida pelos mesmos códigos de leis, submetida aos mesmos costumes. Se há leis gerais que podem ser comuns a todos os povos, essas leis serão sempre nos detalhes da aplicação e da forma apropriada aos hábitos, aos caracteres, aos climas de cada um.
assim será com o espiritismo organizado. Os espíritas do mundo inteiro terão princípios comuns que os ligarão à grande família pelo laço sagrado da fraternidade, mas cuja aplicação poderá variar conforme as regiões, sem que por isso seja rompida a unidade fundamental, sem formar seitas dissidentes que se atire a pedra e ao anátema, que seria anti-espírita em alto grau. Poderão, pois, se formar, e inevitavelmente se formarão centros gerais em diversos países, sem outro laço além da comunhão de crença e a solidariedade moral, sem a subordinação de um ao outro, sem que o da França, por exemplo, tenha pretensão de impor-se aos espíritos americanos reciprocamente. Kardec, em dezembro de 1861. Não sabemos se Hus leu toda a obra do Wycliffe. Não sabemos o que Jerônimo lhe contou, das obras em inglês. As obras em latim ele poderia ter lido. Nós temos uma citação de que ele leu, sem dúvida, o Triálogo. Mas não sabemos se leu. Mas nós temos aí um fio condutor que vai de Wycliffe até Rivaio, colocando-me que na medida em que eu tento criar uma estrutura que gera poder, essa estrutura, sem dúvida, vai estar sujeita, nesse mundo de provas e expiações, e nós espíritas também somos ainda atrasados, a uma possibilidade de corrupção e desmanche. É isso que